Agora são 8h19. Nesta segunda-feira, a Justiça autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro, senador pelo PSL, e de Fabrício Queiroz. O período de quebra é de 2007 a 2018, período em que Queiroz esteve vinculado também ao gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O senador já tentou por 2 vezes paralisar na Justiça as investigações do caso Queiroz, sob o argumento de quebra ilegal de sigilo bancário. Perdeu tanto no Supremo Tribunal Federal, no STF, como também no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E uma comunicação apresentada pelo COAF sobre o Flávio se refere a 48 depósitos sequenciais de R$ 2.000 em espécie em sua conta bancária de 9 de junho a 13 de julho. Na época, um dos favorecidos foi a ex-secretária parlamentar, atual mulher do presidente Jair Bolsonaro, a Michele de Paula Reinaldo Bolsonaro, que recebeu um cheque no valor de R$ 24.000. E a gente vai falar sobre esse assunto e sobre o cenário político do Brasil hoje com o José Carlos Portela Júnior, ele que é advogado criminalista, professor de processo penal na Unicuritiba, Centro Universitário Curitiba, membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Olá, Portela, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, ouvintes, espectadores. Portela, o que a gente está percebendo aqui entre a repercussão já que isso está dando, que pode ser um tsunami aí para o presidente Bolsonaro, como é que você está vendo? Aí a gente está vendo uma guerra em relação ao COAF, né? Que até onde eu me recordo, nunca tinha visto antes, desde a criação do órgão, né, do COAF. Isso remonta anos 90. E o que a gente vê desde essa revelação, dessa movimentação comprometedora envolvendo Flávio Bolsonaro, é uma disputa sobre a autoridade desse órgão, né? Para que serve o COAF? Para a gente saber exatamente, porque aí a gente vai entender também os motivos dessa disputa. O COAF é um órgão criado no contexto da lei de lavagem de dinheiro para fazer com que esse órgão fiscalize movimentações que podem ser estranhas, movimentações suspeitas, e encaminhe essas informações às agências de persecução penal. Então, não cabe ao COAF fazer investigação de qualquer ordem. O COAF ele tem uma série de atribuições, entre elas de fazer controle de operação financeira, fazer monitoramento, servir até como fornecer dados para o Estado implementar políticas de prevenção à lavagem de dinheiro, mas não está entre a competência do COAF fazer investigação criminal. Bom, aí surge o fato envolvendo Flávio Bolsonaro e o COAF vem para Berlinda, né? Toda a discussão que nós acompanhamos já logo depois das eleições, quando vem à tona essa notícia, né, dessa movimentação estranha do Flávio Bolsonaro, nós já vimos em primeiro momento o ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciando que iria mudar a diretoria do COAF. E depois, no segundo momento, a gente acompanhou nos últimos dias uma disputa política sobre o controle do COAF, né? Então, ministro da Justiça, Sérgio Moro, querendo estar no controle do COAF, trazendo para a pasta esse órgão, mas foi impedido pelo Congresso Nacional, que diz que não, esse órgão deve ficar vinculado ao Ministério da Economia. E aí entra a questão do Flávio Bolsonaro novamente, né? Porque é muito curioso que toda essa disputa esteja acontecendo depois da revelação desses fatos envolvendo o filho do presidente Jair Bolsonaro. E aí é um momento em que Sérgio Moro recebe essa derrota, né? Enfraquecendo ele politicamente, porque ele queria estar no controle do COAF. Também se vê, do outro lado, uma oferta escancarada de uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, nesse pano todo, nesse pano de fundo todo, o que a gente vê é que há uma disputa política aí dentro do governo Jair Bolsonaro para quem vai ter mais poderes para poder barganhar favores, barganhar espaços maiores dentro do poder, dentro do governo do Bolsonaro.
Glauco Faria, participando aqui da conversa. Bom dia, Portela. Bom dia. Ontem o site o consultor jurídico, Conjur, ele publicou uma matéria escutando especialistas em direito criminal, né? E vários criminalistas acharam que, na verdade, essa quebra de sigilo tão ampla, envolve não só Flávio Bolsonaro, Queiroz, mas 88 pessoas, seria abusiva. Ou seja, o Ministério Público extrapolando as suas funções e a Justiça também acatando isso. Mas o que a gente percebe é que, dependendo da avaliação, se isso for de fato real, essa extrapolação vem há muito tempo. Mas parece que a indignação fica bastante seletiva, porque quando chega em alguém ali próximo ao governo, sendo que integrantes do governo apoiaram o tempo todo ilegalidades da Lava Jato, inclusive a gente tem um ministro da Justiça que é o principal nome dessa operação, dessa força-tarefa, então a gente vê aí 2 pesos e 2 medidas. Eu queria saber de você primeiro se, na sua visão, de fato uma quebra de sigilo tão ampla tem aí um teor de abuso, no caso, e como você vê essa questão da seletividade, né? Só se indigna conforme o alvo. Primeira questão que você me coloca, em relação à legalidade da medida, né? Porque nos termos da lei que rege a quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, no Brasil, ela é muito restritiva, de fato, para proteger justamente o direito fundamental à intimidade e à vida privada. Então, só se admite a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal, em certas circunstâncias muito específicas previstas em lei, com autorização judicial, enfim, tem uma série de requisitos legais para que ela seja admitida. E uma coisa que a jurisprudência sempre disse em relação à quebra de sigilo é que não pode ser algo amplo na vida do cidadão, né? Porque tem que ser restrito àquele fato que está sendo investigado pelas autoridades. E se de fato isso acontece, se é uma quebra de sigilo ampla e restrita, se pode argumentar que é uma medida ilegal. Agora, a outra questão que você coloca, muito bem pontuado, da seletividade, isso é evidente, escancarado até na forma de condução da investigação em relação ao Flávio Bolsonaro, em relação ao Queiroz, né? Você vê uma diferença de tratamento das autoridades de persecução em relação a esses 2 indivíduos citados, comparando com, por exemplo, o caso do processo do presidente Lula, né? Em que se fez condução coercitiva ilegal, se quebrou sigilo de conversas telefônicas de maneira totalmente abusiva, cerceou o direito de defesa, se prendeu de maneira ilegal o presidente Lula. Então, e aí você não vê, como você bem mencionou, Glauco, você não vê por uma parcela da comunidade jurídica, notadamente incluindo aí o ministro da Justiça, Sérgio Moro, esse nível de indignação, né, essa cobrança pela preservação das garantias individuais. Você não vê como se faz agora, você não vê em relação aos processos da Lava Jato, especialmente ao processo que levou à prisão do presidente Lula. A gente acrescentaria aquele cheque, né, de 24 mil em nome da Michelle, da mulher do presidente Jair Bolsonaro, né? Quer dizer, se fosse em outra ocasião, como você falou, no caso do ex-presidente Lula, no caso do Lula, isso já seria motivo de um outro tipo de encaminhamento, né? Justamente. Então, até mesmo por parte do tratamento não só das agências de persecução penal, que nós vemos aí claramente que é um tratamento muito díspare, né? Um tratamento muito mais parcimonioso quando se tratam de certas figuras e um tratamento bem abusivo quando se trata do presidente Lula. Mas também se vê um tratamento diverso por parte da grande imprensa, da imprensa tradicional, né? Então, imagine, se fosse o caso de ser a esposa do presidente Lula ou esposa de alguma figura proeminente do Partido dos Trabalhadores, certamente sairia em capas de jornal, capas de revista, bombardeariam as pessoas com essa notícia, mas simplesmente essa notícia ficou no esquecimento, né, tirando raras exceções por uma parte da imprensa, mas aí claramente a gente vê que o discurso, inclusive, que é o discurso que
proposto pelo Bolsonaro, pelo Sérgio Moro, de combater a corrupção, tem destinatários muito certos, né? Um discurso extremamente politizado, né? Em que, a partir de uma pretensa bandeira de combate à corrupção, se perseguem inimigos políticos, enquanto que a corrupção, que está muito próximo desses cidadãos aí, está correndo solta, sem qualquer tipo de incômodo. Agora, lembrando, inclusive, dessa questão da seletividade, que o ex-presidente Lula, no governo de Dilma Rousseff, quando foi nomeado ali ministro-chefe da Casa Civil, a sua nomeação foi impedida pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, baseada numa gravação ilegal vazada pelo então juiz Sérgio Moro. Inclusive, depois a PGR acusou Lula de obstrução de justiça, o que, enfim, tem vários juristas à época disseram que aquilo era um absurdo, e é mesmo, né? Hoje a gente sabe bem. Agora, pensando no que o Flávio Bolsonaro tem feito, ele tentou impedir essa investigação por meios legais, mas também fez várias declarações públicas, inclusive ensejando algum tipo de ameaça. Isso também não poderia ser classificado como obstrução de justiça, Portela? Bom, obstrução de justiça a gente vê desde lá do processo do presidente Lula, quando figuras aí do Exército ameaçaram o STF, né, que se soltasse o Lula, pelas boas, né? Mandar soldado e tanque, iriam dar um golpe militar. Então, assim, aí agora se vê também mais uma vez a autoridade da justiça ameaçada de fato pelo filho do presidente Jair Bolsonaro, sem que isso desperte qualquer tipo de discurso raivoso, né, por setores da imprensa e do público, como se fosse algo totalmente normal, né? E também é bom lembrar que obstrução da justiça, na minha avaliação, também seria o fato de o Sérgio Moro ter conduzido o processo do presidente Lula, estar conduzindo a Lava Jato enquanto negociava um posto no governo do Jair Bolsonaro, né? E isso quem atestou foi o vice-presidente Mourão, que disse numa entrevista que Moro já estava sendo sondado, já estava em conversações com Jair Bolsonaro durante a campanha, enquanto ele era juiz. Então parece que obstrução da justiça foi cometida, sim, de fato, em outras ocasiões e não naquela ocasião com a nomeação do presidente Lula, que era uma competência atribuída pela Constituição Federal à presidência. Pode nomear quem quiser por um critério de oportunidade e conveniência para cargo de ministro, né, de Estado. Certo. Agora, não sei se o Glauco ainda tem algum tema nesse campo, que eu já ia pular para um outro. Vamos pular, Marilu. Vamos pular, então, na questão da flexibilização do uso de armas, né? A gente está vendo aí diversos juristas dizendo da inconstitucionalidade, da ilegalidade, diversos movimentos também contra o uso de armas. Aqui em Santo André, por exemplo, aqui no ABC, um morador de rua foi assassinado com 5 tiros. Uma pessoa simplesmente chegou lá, parou o carro e matou o morador de rua, né? Como é que você está vendo também essa... A gente sabe que tem uns dias aí, né, para o Bolsonaro dar satisfação, né? Sabemos que ele tem que dar todas as justificativas, mas como é que você está vendo essa flexibilização? Eu vejo com uma preocupação muito grande, né? Porque se a gente se recordar de como era o Brasil antes do Estatuto do Desarmamento, né? Não queremos dizer que a violência diminuiu, enfim, não é isso, mas estudos sérios mostram quantas vidas foram poupadas depois da edição do Estatuto do Desarmamento, né? Se a gente pegar notícias dos anos 90, nós vamos ver como era comum esse tipo de notícia de briga de trânsito já se acabava em morte, briga de vizinho acabava-se em morte, e claro que as armas ainda continuam circulando no Brasil, apesar do Estatuto, mas é porque seriam necessárias outras políticas públicas, né, para reduzir a circulação de armas. Não uma política totalmente inversa como essa, de liberar armas, sem inclusive debate com a sociedade, com setores da academia que investigam o tema de violência, que podem trazer contribuições muito valiosas para essas políticas, e sem o debate dentro do parlamento, né? Através de um decreto, você alterou toda uma política que já durava alguns anos de controle de armas, né? Que precisaria, claro, ser ajustada, ser melhorada, mas não ser superada.
e notícias como essa que você menciona me deixam muito preocupado, porque podem se tornar algo extremamente corriqueiro. E uma outra coisa, se fez de uma maneira tão assodada essa mudança, né, no controle de armas, que não se pensou, inclusive, no impacto que viria com a edição desse decreto, que foi tirar da categoria de armas de uso restrito uma série de armas que eram mais regulamentadas, mais controladas, e que foram jogadas agora na categoria de armas de uso permitido. E isso é algo extremamente preocupante, porque você vai ver em circulação armas de grosso calibre que eram reservadas ao uso do Exército, que agora podem estar nas mãos de cidadãos comuns e que, cabeça quente, podem usar para matar pessoas, e ainda num clima de ódio, de polarização, de ódio aos pobres, ódio aos negros, ódio aos gays, podem ser usadas como armas aí que vão tirar a vida de pessoas vulneráveis, sobretudo das pessoas que são de grupos minoritários. Tá certo, exatamente é o que está acontecendo. A gente teve aí brigas, né, já de trânsito também no Rio de Janeiro, com mulher e filhas de um homem que foi morto após briga de trânsito, né? Exatamente, já está acontecendo mesmo, né, Portela? A gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você e obrigada por toda a sua análise. Obrigado, eu agradeço. Bom trabalho. Obrigada. Falamos aqui com José Carlos Portela Júnior, advogado criminalista, professor de processo penal na Uni Curitiba e membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.